Você sabia que o baixista do Guns N' Roses queria ser neurocirurgião quando era criança? Montou sua primeira banda punk aos 15 aninhos, deixou os Simpsons usar seu nome de graça e virou o baixista de uma das maiores bandas do mundo. Hoje, a vida e obra do Duff McKagan no Cada Caso, um Caos. Michael Andrew McKagan nasceu no dia 5 de fevereiro de 64 em Seattle. O apelido que a gente conhece, né, Duff, veio desde quando ele era pequenote, assim. E não tem nenhum significado, na real. Segundo ele, é só uma mania de irlandês, porque a família vinha quase toda de lá. Quando ele era criança, sonhava em ser médico, assim como o tio dele. Não era qualquer médico, não. Ele queria ser neurocirurgião, assim, vai vendo. Ele é o mais novo de 8 irmãos e todos ali curtiam o som, tocavam algum instrumento também, né? Nessas acabou virando esse mega multi-instrumentista, né? Porque ele cresceu nesse ambiente super musical, fazendo várias jams com os irmãos mais velhos. Mais pra frente, colou num show do Jeff Beck com Aerosmith e ficou assim, de cara, né? Ele entendeu que era aquilo que ele queria fazer pra sempre. Mas a virada de chave mesmo foi quando ele viu o Black Flag e o Clash ao vivo. Aí ele entendeu como ele devia fazer. Daí ele pegou todas essas influências e botou pro game. Montou a primeira banda punk aos 15 anos, chamava The Vents. Ele tocava baixo, né, com o pseudônimo de Nicotine, percebe? Nicotina, enfim. Daí pra frente, teve mais projetos que o Mike Patton, numa tocava baixo, noutra batera, na outra guitarra, campainha, enfim, o que precisava fazer, ele fazia. Nessa fase também surgiram os ataques de pânico. Aos 16, o Duff se viu ali com uma falta de ar absurda, suando igual tampa de cuscuz, não entendeu nada. Tudo que ele conseguiu fazer foi se arrastar pelo chão e gritar. Ele sabia que alguns irmãos também sofriam disso, mas eles não falavam nada a respeito. Segundo o Duff, nessa época, não era coisa de homem falar sobre isso, ele disse, né? E junta isso com o divórcio dos pais ainda na infância, já viu, né? Nessas, ele começou a manguaçar, numas de conseguir lidar com tudo isso, e as bagunças não tinham começado aí. Ele começou a fumar maconha aos 11 anos, super novo. Começou a beber aos 12, aos 13 ele já tomava ácido. E no ensino médio já distribuía narigada, mandava uns opioides pra dentro, era de um tudo, assim. Nesse rolê cena do louco, saía às vezes roubando carro, né? Só pela zoeira da coisa. Roubava e largava num canto ali. Foi aí que a heroína apareceu na jogada e tomou a cidade de Seattle e o Duff começou a ver vários amigos sucumbindo para a agulhada do Satanás. Com medo de ser mais um nessa estatística, ele mudou para Los Angeles em 83, arrumou um trabalho como garçom enquanto procurava uma gig para, né, fazer parte ali. Até que um dia ele viu no jornal um anúncio de uma banda que precisava de um baixista, uma tal de Road Crew. E ele pensou, por que não, né? Quando ele colou pro ensaio, conheceu dois meninos ali, talentosos, né? Um chamava Steven Adler e o outro Saul Hudson, nosso querido Slash. Mal sabia o Duff que ele se tornaria, a partir disso, aí, o baixista de uma das maiores bandas de todos os tempos, né? O Guns N' Roses. Logo no álbum de estreia, que eu tenho um vinil até hoje, da época que eu comprei, né, o Appetite for Destruction, os caras já chegaram com os dois pés no peito, assim, da geral. Todo mundo, né, sabe do sucesso que o Guns fez. Agora, outra fama que não parava de crescer era do Duff manguaceiro, assim, né. Em 88, o Axl já apresentava ele no show como o Duff, o rei das brejas, McKagan. Inclusive, por causa dessa fama, um desenho animado aí, né, quis usar o nome dele no programa ali, né, fazer uma cerveja e tal. E ele deixou, sem nem pedir de direito autoral nem nada, só deu risada. Mal sabia que esse desenho se tornaria os Simpsons. No começo dos 90, o Duff estava entrando no seu downhill particular, né? Ele não lembra de vários shows da turnê dos Illusions, porque ele estava louco de crack, ficava louco de crack com o Slash. Vai vendo isso. Mas era na birita ali que ele se acabava, ele acordava enxugando, ia dormir enxugando, chegou um ponto assim que ele estava tomando, pensa nisso, mais de 3 litros de vodka por dia. Palavras dele, hein? E não ficava só nisso, não. Ele também cheirava pra caramba pra poder beber mais. Como a cocaína não ajuda, né, com os ataques de pânico, ele dava o rebote tomando remédio e ficava nesse looping de beber, cheirar, tomar remédio, bebe, cheira, mais remédio e vai que vai. No meio desse rebosteio, foi pegar um voo pra Seattle e lá trombou com o front do Nirvana, Kurt Cobain, que tava metendo fuga em uma rehab. Lembra disso? Tem no episódio aqui. O Duff conta que eles foram trocando ideia o voo todo e quando chegaram ele pensou em convidar o Kurt pra casa
porque sentiu que ele não estava muito legal. Mas nem deu tempo de falar, né? A muvuca ali dos fãs no aeroporto acabou separando os dois. Imagina, o cara do Guns, do Nirvana, foi cada um pro seu canto. Isso foi no dia 31 de março de 94. Dias depois o Kurt morreu. Enquanto isso, o corpo do Duff começou a dar sinais de que estava entrando em colapso total. Assim, o cabelo começou a cair, ele sentia os rins arderem quando ele fazia xixi, a pele começou a rachar e sangrar, começaram a brotar uns carocinhos assim, sabe, pelo corpo. Pique o que aconteceu com o Rodolfo do Raimundos, lembra? Tem aqui também. Mas ele não tava nem aí. Pra ele, essa era a parada de rockstar mesmo, viva rápido, morra jovem. Ele só foi mudar de ideia mesmo quando o pâncreas dele simplesmente explodiu, não é modo de falar, explodiu, assim, né? O órgão chegou a ficar do tamanho de uma bola de futebol e, de fato, explodiu, fazendo, então, com que ele tivesse queimaduras de 3º grau por dentro, por conta ali dos sucos gástricos e tal. O Duff fala que essa dor foi insuportável, que a única coisa que ele conseguiu falar pro médico foi, por favor, me mata. Felizmente, ele sobreviveu e encarou tudo isso como uma segunda chance de viver. Se recuperou, disse sim para rehab e daí pra frente adotou um mantra que repetia assim todos os dias, que é: se eu beber, eu morro, se eu beber, eu morro, se eu beber, eu morro. Poucas ideias, era isso. Depois disso, trocou as bagunças pela bicicleta, pelas artes marciais e desde então nunca mais bebeu. Junto com seus amigos aí do Guns N' Roses, montou o Velvet Revolver, né, em 2002 e voltou pro topo das paradas com o Contraband, sensacional. Mas como a gente viu no episódio do Scott Weiland, fenomenal, né, a relação entre os caras não era nada legal e isso começou a pesar pro Duff também, por conta dos ataques de pânico que ainda rolavam. Ele levava sempre uns ansiolíticos para caso o bicho pegasse, né, porque já era aquele o medo do medo de acontecer. Não demorou então para que ele tomasse 3 vezes mais do que a dose recomendada. O bom é que ele sabia o que tinha que fazer, né? Foi para rehab de novo, para não cair no mesmo ciclo vicioso ali. Conta que foi mais difícil largar esses remédios do que largar a heroína. Além de sóbrio, o Duff focou nos estudos, mas assim, bonito, sabe? Meteu um bacharelado de economia, fundou a Meridian Rock, uma empresa que ajuda os músicos a controlarem suas finanças, virou uma referência no business, é demais, assim. Em 2010 ele voltou aos palcos com o Guns, né? Abrindo as portas aí para a reunião da formação clássica, que tá aí até hoje. Arrebenta na carreira solo, é o frontman do Loaded e hoje tá focado em ser um bom marido, um pai da hora para suas 2 meninas. E quando pergunto aí se ele sente falta das bagunças, né, ele é categórico, ele fala, pelo amor de Deus, não. Então, um enorme viva a este cara aí do Guns N' Roses, Duff McKagan, para falar sobre, vamos ver o nosso querido psicólogo junguiano Alexandre Vatti. Fala aí, carisma! Salve, Luca e toda a galera querida aqui no Cada Caso um Caos! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Duff McKagan, que é o eterno baixista do Guns N' Roses, tá? Vamos lá, olha só que interessante, né? O cara, inclusive, virou o nome de uma cerveja e que ele não pegou um tostão, como a Luca falou, né? Que virou a cerveja lá dos Simpsons, né? O cara deu o nome dele lá e nem sabia o que ia acontecer, porque o cara tava tão desencanado, né? Levando sempre a vida ali adoidado, como a gente fala, como a gente brinca, mas olha o que eu quero ressaltar um pouquinho de tudo que a Luca falou sobre as doenças como um caminho. Olha só que interessante, e na jornada de vários outros personagens aqui, vários caos e casos que a gente conta aqui para vocês, vocês vão percebendo essa dinâmica que a pessoa precisa entrar num processo de sofrimento, seja pelo pânico, seja pela depressão, para que ela descubra a sua potência. Então o Jung, ele vai falar o seguinte: toda doença, ela vai contar uma história pra gente, seja uma depressão, um pânico, né, ou seja uma doença física. Ela tá contando pra gente uma história, né, genuína, que a nossa alma tá pedindo pra gente ir lá e reconhecer. Quando a gente tá falando da história do Duff, o que é importante a gente ressaltar? Ele vai vivendo também de maneira tresloucada, porque ele vai buscando o que a gente sempre fala aqui, da dopamina, né? Que é essa coisa viciante, né? Os excessos vão trazendo essa energia psíquica e tal, que aí no primeiro momento é tudo muito bacana, mas vai acobertando também aquilo que realmente eu preciso fazer, e eu tenho potência de ser. Com o Duff não foi diferente. Então ele precisou chegar no fundo do poço, beber lá um galão, né? 3 litros de vodka por dia, e palavras dele, como a Luca falou, para que ele percebesse o
pâncreas explodindo. E olha só, o pâncreas ali, para ele explodir, você precisa sobrecarregar muito ele e o fígado. Então olha só que ponto que as pessoas chegam, né? O Jung fala uma frase muito legal que ele fala assim: enquanto eu não torno o inconsciente inconsciência, eu vou deixar isso me dirigir e vou chamar isso de destino. Por quê? Porque as doenças elas vão trazendo para a gente algumas sacadas. Olha só para isso, presta atenção naquilo, mas o cara não se tocava. A potência dele estava quando ele estava organizado. Tanto é que ele vai fazer o quê? Um curso de economia e que dá muito certo. O cara cuida das finanças aí de bandas, ensina e tal, a galera e tal, cuida aí da parte de economia do próprio Guns, né? Então, olha só que interessante isso. Para descobrir a potência dele, muitas vezes, né, e não só dele, mas todos nós, muitas vezes, infelizmente, nós temos que passar pelos nossos pantanais da alma, que a gente é então pressionado, se for uma depressão, para baixo, para que o coração ele possa ser ativado e você fale, caramba, isso aqui não tá legal, essa via que eu peguei não é bacana. A gente tem que, às vezes, ser assolado pelo pânico, né, por um grande medo, um temor, para dizer assim, caramba, esse caminho não é o que eu quero. Então, as doenças como um caminho, se a gente enxergar isso de maneira simbólica, a gente pode olhar isso como até uma oportunidade. A joia também está na ferida. Então vamos olhar as doenças com esse olhar, né? Claro, eu não estou falando para a gente fazer odes à depressão. Quem está depressivo precisa de ajuda. Quem está, né, com problema de alcoolismo precisa de tratamento. Mas a gente pode olhar as doenças de maneira simbólica, porque a gente vai olhando como acessar a nossa potência, porque foi através do sofrimento que o Duff foi lá e falou, opa, eu não compactuo mais com isso, não quero, mas ele precisou chegar no fundo do poço, né? Precisou ter várias crises e ele já tinha desde pequeno. O que isso significa quando a Luca conta que desde menino ele tem o pânico, os irmãos ele relata que também tem? Significa que tem alguma coisa que está falando para mim aqui, ó, presta atenção, não é por aí que você tem que ir, mas a gente não olha os sinais. O inconsciente, a gente brinca que ele é igual o regente da orquestra e que ele vai falando pra gente assim, ó, você vai ser o violinista principal. Aí você, não quero tocar oboé, nada contra o oboé, muito legal também, mas a gente fica lá tocando oboé e tal, e a gente tem que ir lá e tocar o violino, e a gente nega esses chamados, e é aí que vem as doenças. As doenças entram com essa função. As doenças todas têm uma função psíquica para a gente se tocar, mas infelizmente a gente acaba sucumbindo. Então no caso do Duff, ele conseguiu sacar também, assim como a gente já falou da jornada do herói aqui, em vários episódios, né, do Corey Taylor, do Slipknot e tal, isso é muito importante que a gente entenda que as doenças têm uma função, elas estão contando uma história para a gente, se a gente tiver olhos para enxergar isso. Tá bom, galera? É isso aí. Valeu, um abraço. Valeu, Ale. Segue ele no Insta aí, ó, psicólogo Alexandre Vatti. Valeu também, Rafa Bolo, maravilhoso, nosso editor que faz tudo. Aos nossos membros, né? Ricardo Jalotto, Mana Mendonça, José Inácio Horta, super gente boa, a Elaine Barbosa, costura da Deia, o Júlio César Silva e você que assistiu a gente até aqui. Então valeu, a gente se vê quinta-feira que vem. Spoiler! Meg White. Aguardem.